nós vamos transformar essa line art em cores e vamos fazer isso agora. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what. Seja bem-vindo, artista. Luiz 13 aqui com vocês e nós vamos hoje fazer uma aplicação prática de cores naquele desenho que foi feito anteriormente. Vou deixar um card aqui para todos aqueles que não assistiram o vídeo possam ir lá e assistir, ok? E nós vamos começar hoje nos baseando aí nas cores de Yves Svorcina, o colorista original da edição Impress que foi desenhada pelo Street Monet. O meu processo de cores é bem simples. Eu começo usando tons de cinza para fazer os flats. O que é os flats? Para quem não sabe o que é, os flats é basicamente separação de objetos dentro de uma cena. Eu uso as cores para separar os objetos. Na verdade, se usam as cores. Eu costumo usar o cinza de imediato. Então eu separo todos os objetos da cena com tons diferentes de cinza, como você vai acompanhar aqui. E daí, só depois de eu fazer todo o processo, eu coloco as cores flat em cima do cinza que eu usei para separar os objetos. Esse mecanismo é muito usado por coloristas de quadrinhos. É uma metodologia deles, especificamente nos quadrinhos, para fazer o trabalho ser mais rápido. Só que a importância dessa etapa é tão grande que hoje criou-se uma profissão, ou seja, existe um cara exclusivo para fazer isso nos quadrinhos e ele é chamado de flatter. Ele faz toda a separação de cores para o colorista, para facilitar a vida do colorista. Então ele vai lá e separa as cores, o colorista vai em cima daquelas cores, ele pode usar a varinha de seleção para selecionar cada cor individual e fazer o uso da luz e da sombra naquela cor, dando as texturas e os volumes que são pedidos ali no contexto histórico, ok? Então o flat é uma profissão aí em alta e que é uma profissão muito solicitada por grandes coloristas ao redor do mundo. O meu esquema de flat, como eu falei, é um pouco diferente, né? E depois que eu faço toda a conclusão aqui no cinza, como você está vendo, né? Eu dou uma acelerada no processo para que a gente não possa perder o dia todo aqui, que geralmente demora muito fazer flat. Por isso que isso exige muito do artista fazer flat. Quando tem alguém para fazer o flat, o processo se torna muito mais rápido. Mas como eu gosto de usar o flat como uma espécie de terapia, geralmente eu faço meus flats, então tá de boa. E quando eu termino toda a parte aqui cinza do flat, eu vou e transformo essa parte cinza em cores, porque eu vou trabalhar com cores, não com cinza. Como você pode ver aqui, depois de separar das cores, eu agora já tenho onde começar a trabalhar. Eu escolho a tonalidade de cada cor e posso dar início ao trabalho. No entanto, nós não vamos fazer as cores lisas como o Yves Svorcina fez aqui. Nós vamos usar texturas, porque eu sou muito fã de uma boa textura no desenho. Há dois artistas em particulares que eu gosto muito do trabalho deles, coloristas, que são o Matt Hollingsworth e o Dave Stewart. Eles costumam usar textura no trabalho deles, e isso eu já absorvi, ou seja, já estudei um pouco do trabalho desses caras, eu já absorvi o que eles têm de legal, ou pelo menos eu tento absorver, e já aplico isso no meu trabalho. Lembrando que você é um eterno aprendiz, né? E você pode aprender um pouquinho com um pouquinho com o outro, né? Você pode formar ali meio que uma espécie de Frankenstein, né? Na sua arte. E é o que realmente eu aconselho a fazer. Porque existem muitos artistas bons, existem técnicas que já foram desenvolvidas, existem meios de fazer com que o desenho, o seu trabalho se torne mais rápido, e você seria um pouco estúpido se você não usasse o que já existe para melhorar aquilo que você quer fazer, ok?
Então eu aplico o conhecimento que eu adquiri observando e praticando e copiando o trabalho de outros artistas. Quando eu sempre eu faço assim, quando eu estou copiando uma cor, um artista específico, eu já uso algo que eu copiei de um desenho anterior para enriquecer aquele estudo que eu estou fazendo no momento. Então eu sempre faço isso, eu tenho ali uma base de 10 a 12 artistas que eu sempre estou consultando o trabalho deles para que eu possa absorver o que eles têm de melhor no meu trabalho. Vamos falar mais sobre isso já já. O que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a texturizar o desenho e depois eu apaguei, ou seja, eu deixei invisível a camada de textura, porque eu gosto de colorir com o desenho liso. Curioso, né? Eu faço as cores com o desenho liso e só depois eu coloco a camada de textura visível, para que eu possa ter uma ideia de como está ficando. Então aqui eu comecei a trabalhar usando os volumes, né? Comecei a colocar aí a sombra, o volume na neve e me baseando ali no desenho do Yves Rossini, que eu acho que está muito bom a estrutura dele ali naquele desenho e as cores que ele usou, as sombras que ele usou. Então eu vou procurar pegar um pouco disso aí para colocar na arte aqui. Lembrando que eu vou colocar um pouco do que eu já estudei com outros artistas. Para você que é estudante de arte, você não pode deixar de estudar o digital, né? O digital tem alta e você tem que ter a habilidade de mexer no Photoshop, num Clip Studio, num Corel Paint. Então você tem que saber como mexer, ou num Procreate. Você tem que saber como mexer nos pincéis, você tem que saber usar camadas, você tem que saber como texturizar a tua arte. Então é interessante você ter um conhecimento ali básico do uso das ferramentas do Photoshop para que o teu trabalho possa ser mais fluido, né? Para que tu possa ter um trabalho mais solto, ok? Se você quer entrar nessa área, não esqueça de estudar o Photoshop. No tradicional, na arte tradicional, nós podemos ver aí que ainda tem muita força. É uma coisa muito linda no trabalho tradicional, né? E é o físico ali, é você tocar naquela obra que o artista fez. Então a arte tradicional ainda tem a sua magia. Mas você é estudante de arte, vive no Brasil, essas oportunidades são poucas para você se tornar um grande artista. E que caminhos você poderia pegar para se tornar um bom artista? Bem, eu pego um caminho totalmente alternativo. Como eu disse, já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas existem dois caminhos bem tradicionais para você aprender arte. No Brasil, o primeiro caminho, que é através de universidades de arte, é mais difícil. Aqui no Brasil só tem a Belas Artes, e é em São Paulo. E, bicho, é caro pra caramba. Já fora do Brasil, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, você encontra escolas que você estuda arte desde pequeno e se forma em arte e vai trabalhar para grandes estúdios com diploma ali de formação superior em arte. Esse seria o método mais tradicional, mas infelizmente aqui no Brasil é muito difícil conseguir isso aí. Mas no exterior é mais fácil, você tem grana para se mandar para a Europa ou para os Estados Unidos e puder estudar arte nessas grandes escolas, show de bola. O segundo método é que os professores dessas universidades, eles geralmente escrevem livros, e esses livros você pode comprar pela internet. Os dois livros que eu quero citar aqui têm a ver com as cores, que são a Coloring Light, do James Gurney, é um excelente livro para você estudar cores, e How to Render, do Scott Robertson, também é um excelente livro que ajuda você a entender como a luz reflete em diferentes superfícies. Ah tá, você achava que colorir era só você pintar os bonequinhos em pronto, né? Mas não é não, cara. Colorir exige muito conhecimento do uso da luz, do uso da sombra e em diferentes superfícies, porque a luz é refletida em superfícies de maneira diferente, certo? Então você precisa ter esse conhecimento. E ainda tem a complicação da luz azul, da luz amarela, né, e de outras luzes coloridas. Então tudo isso é algo que você que quer aprender a colorir precisa ter esse conhecimento. É um caminho árduo aprender a colorir com eficiente? É sim,
é árduo, mas também é um caminho divertido. Através dos livros você pode absorver muita informação, certo? E tem um método que eu uso, que é um método mega ultra fora do convencional, e que muitos artistas não aprovam e acham que é horrível fazer essas coisas. Eu conheço artistas que detestam copiar, mas e tentam fazer tudo da cabeça. A única coisa que eu posso dizer a respeito desse aspecto aí é que não dá para tirar o conteúdo da tua cabeça se ele não está lá. Ou você estuda em universidades e faz exercícios guiados ali por um professor que vai te dizer algumas estratégias, alguns caminhos que você pode pegar para melhorar a tua arte. Ou você pega as dicas desses mesmos professores que escreveram livros e estão no mercado rolando aí. Ou você não tem grana para comprar o livro, não tem grana para fazer a universidade, ainda tem outros meios. Hoje a internet disponibiliza muitos cursos com dicas muito práticas sobre como você pode melhorar a sua arte. Nós temos aí cursos como a Doméstica, que é excelente, preço super acessível para as pessoas que não têm muito dinheiro para gastar nisso aí. Pode ali entrar nesses cursos rápidos, que são cursos compactos, que os professores eles dão algumas dicas ali que podem ser bem empregadas para o seu desenvolvimento profissional. São excelentes os cursos. Eu mesmo já fiz alguns desses cursos, né? Ajuda muito. E o outro meio que você pode fazer é exatamente fazer como eu faço. Como eu falei no vídeo anterior, tá no card aí, é copiar quem já fez esse trabalho, quem já está no mercado, quem é bom, quem já estudou, o cara passou, sei lá, 4 ou 5 anos na Universidade de Arte estudando, o cara aprendeu muita coisa lá, depois ainda aprendeu mais coisa através da observação, ele treinou uma observação aguçada e aprendeu muito mais coisa através da observação do trabalho de outros artistas ou do mundo real, certo? Então ele se desenvolveu muito como profissional. E isso está refletido no trabalho dele. Quando você olha o trabalho de um cara assim, você acha fantástico, não sabe como o cara fez, mas ele fez. Então você tem muita vontade de entender como o cara fez. Então você começa a observar o trabalho do cara. Isso é o que eu faço. Eu observo o trabalho do artista, que eu acho fantástico, e copio o que ele fez. Às vezes eu copio sem entender como ele fez. Mesmo assim eu copio. E continuo insistindo na cópia, porque aos poucos eu começo a compreender o que ele fez do meu jeito. E aos poucos eu começo a aplicar o que aquele cara fez na minha própria visão. No final das contas sai um trabalho bem original. Como você mesmo pode estar vendo aqui o nosso resultado, você dá para perceber que o que eu estou fazendo aqui já é bem diferente do que o Yves Worcina fez lá no desenho original. Então esse é um método de estudo muito eficiente. Por que está tão diferente do que o Yves Worcina fez? Porque já existe uma carga de estudo em mim aqui. E quando eu observo o trabalho do artista lá, a minha vontade é tentar melhorá-lo dentro da minha visão. E assim, isso aqui já é um segundo passo na caminhada do estudo. Existe o passo de você copiar exatamente como o cara fez, e depois de você copiar muitos caras, você desenvolve habilidades e você começa a diferenciar alguns trabalhos dos trabalhos originais. Você começa a acrescentar coisas que não estavam lá, que é como você pode ver aqui. Eu adicionei uma atmosfera ali atrás, né? Mudei um pouco as cores do monstro que está saindo da neve, joguei assim como se realmente os efeitos ali, como se realmente estivesse no gelo, uma coisa assim bem fria, entende? Então essas coisas você aprende com prática, praticando outros artistas e observando como esses caras fizeram e fazendo também, ok? Então é assim que você consegue melhorar. É assim que eu estudo, porque eu nunca tive grana para ir para uma universidade de arte fora do país, e até tentei. Nunca tive grana nem para estudar em São Paulo, nas universidades de arte que tem por lá. Então a única coisa que eu tinha era vontade de aprender e muitos artistas para observar. Então essa metodologia aí foi a que eu usei ao longo do meu período de aprendizado e ainda uso até hoje. Faço páginas de quadrinho profissional para o mercado americano, já fiz coisas para o Canadá, e eu sempre faço esses trabalhos me baseando em trabalhos de outros artistas. Eu copio esses caras na hora que eu estou trabalhando,
Não, na hora que eu estou trabalhando, não. Eu copio antes. Eu absorvo a informação antes, quando eu estou estudando. Na hora do trabalho, eu só aplico aquilo que eu já aprendi. Entendeu? Então é muito simples. Aos desenhistas aí que acham que copiar é terrível, aprendam uma coisa: grandes artistas já copiaram. Os maiores artistas do mundo já foram tão ruins na arte quanto você é hoje. Mas eles não perderam tempo, eles foram para cima, estudaram os grandes mestres e depois superaram esses mestres e se tornaram os grandes mestres das suas épocas. Esses caras aí têm muito a ensinar, então absorva esse conteúdo e aprenda com eles. Existe um livro muito bom escrito pelo Austin Kleon, que é chamado Roube como um Artista. Esse livro tem que ser cartilha para quem está estudando arte, porque naquele livrozinho dá muita dica de como você melhorar o seu trabalho, de como você observar uma arte e como você variar entre o tradicional e o digital, de como você se comportar como artista na observância de um mercado de trabalho. E o Austin Kleon ainda escreveu mais 2 livrinhos que você pode aí vir a ler também, uma trilogia muito boa. Pesquise Austin Kleon e leia o conteúdo dele. É um cara incrível, um artista incrível e faz um excelente trabalho. Como você está vendo, a arte já está chegando ao final, nosso estudo já está chegando ao final. É mais um, eu estava mesmo a fim de dar uma dica para vocês. Veja o resultado final aí como ficou. E eu realmente estava a fim de dar essas dicas aí. Agora você observa aí que no final das contas ficou um pouco diferente do outro resultado lá. Gente, é isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, dá a tua força, apoia esse canal, ajuda a gente a crescer, ok? Um forte abraço para você e até o próximo. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.